Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Depois do período de recesso, retorno com as atividades informativas, levando assim as notícias de destaques do município de Serra Negra do Norte para o ano de 2026. O município de Serra Negra do Norte vem enfrentando sérios problemas de falta de água no tocante ao sistema de abastecimento à população em decorrência da estiagem que assola a região. A Prefeitura Municipal conseguiu, junto ao governo do estado do Rio Grande do Norte, máquinas de perfuração de poços para atender a demanda da população. Com a chegada do maquinário, foram executados perfuração de 4 poços aqui nesta cidade. Um poço na comunidade Serra Negrinha, outro no bairro da Lagoa, na Praça Pública Clementino Bezerra de Faria, outro no bairro Ares Batista de Faria e no centro da cidade. A aquisição dos poços viabiliza segurança hídrica às famílias neste momento tão difícil que a população vem enfrentando em decorrência da estiagem em função da seca na região. O prefeito municipal, Acácio Santos de Brito, ele detalha a importância e agradece ao governo do estado do Rio Grande do Norte pela contribuição na perfuração de poços em benefício da população. Obrigado, governadora Fátima. A máquina perfuratriz já chegou em nossa cidade. Iniciamos a perfuração do primeiro poço urbano aqui na Praça Clementino Bezerra, na Lagoa. Serão perfurados mais 3 poços aqui na cidade, lá na Serra Negrinha, por trás do Centro Pastoral e no bairro Ares. O sentimento é de muita alegria e esperança para que esses poços possam nos ajudar a abastecer a nossa população. E por aqui a gente segue conversando e trabalhando. A Câmara de Vereadores retorna suas atividades legislativas no dia 4 de fevereiro, após o período de recesso dos parlamentares serranegrenses. A solenidade irá acontecer no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, no plenário denominado Romão Garcia de Araújo, a partir das 8 horas. A abertura dos trabalhos será presidida pelo vereador Jário Flauzino, presidente da Casa. O prefeito municipal Acácio Santos de Brito, ele estará participando da abertura das atividades legislativas com a leitura da mensagem anual do Executivo para o ano de 2026. O chefe da municipalidade fará, assim, uma avaliação das ações e atividades que foram realizadas do ano passado, como também irá anunciar as metas e desafios para o ano de 2026. O esporte em Serra Negra do Norte e a educação do Seridó estão de luto. Faleceu nesta terça-feira, em Natal, o ex-atleta do Ibiúna Clube e o professor da rede pública estadual, Julandir Dantas de Medeiros. Natural desta cidade, Julandir faleceu aos 74 anos, consequência de problemas cardíacos. Além de atleta, ele exerceu a profissão de educador, professor da escola Artef Bezerra da Cunha, na década de 1980, como também exerceu a profissão educacional na cidade de Caicó. O corpo do professor e atleta Julandir Dantas de Medeiros foi sepultado na tarde desta quarta-feira no cemitério Morada da Paz, em Caicó, com missa de corpo presente, com a presença de amigos, familiares, parentes e de colegas de profissão. Aos familiares, as nossas condolências. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos, com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente tem um material, olha, super interessante para analisar juntos. É um conjunto de notícias, umas em texto, outras em áudio, sobre uma cidadezinha lá no sertão do Rio Grande do Norte. Serra Negra do Norte. Exatamente. E o curioso é que tudo é do mesmo dia, 22 de janeiro de 2026. E a nossa missão aqui é usar esse material tipo como uma lupa mesmo, sabe? Pra gente mergulhar e entender o que tá acontecendo por lá nesse momento. Uhum. Porque, assim, à primeira vista, parecem só notícias locais, né? Mas quando a gente olha com calma, vira um retrato fascinante da vida no interior do Brasil. É verdade. E você colocou o cenário de um jeito perfeito. Porque o que eu acho mais instigante nisso tudo
é justamente a tensão entre três mundos que os materiais mostram. 3 mundos, como assim? Pensa bem, de um lado a gente tem a resposta do poder público a uma necessidade básica urgentíssima. A falta d'água. Exato, a falta d'água. Aí, em paralelo, você tem a máquina da política formal, sabe? A Câmara de Vereadores se preparando para voltar a funcionar. O lado burocrático. Isso. E, ao mesmo tempo, correndo por fora disso tudo, a gente vê o pulso da comunidade que está vivendo um momento de luto, de perda por uma figura importante de lá. Nossa, são 3 camadas mesmo. 3 camadas da vida da cidade que, assim, nem sempre conversam entre si. Ótimo. Então vamos começar pela camada mais urgente, a da sobrevivência. O material deixa muito claro que a cidade está passando por uma estiagem séria. Bem séria. E o abastecimento de água está em risco, o que mexe com a vida de todo mundo. A pergunta é, o que está sendo feito? E, talvez mais importante, essa resposta é só técnica ou tem algo mais aí? Aí é que a nossa análise começa a ficar boa. A solução imediata que eles encontraram foi a perfuração de poços artesianos. Certo. Uma parceria, da Prefeitura do Acácio Brito com o governo do estado. Uhum. O estado entra com equipamento pesado, as perfuratrizes, é um movimento clássico, sabe? A união de diferentes esferas de poder para resolver um problema que sozinho o município não ia dar conta. Entendi. Mas assim, a gente não pode ser ingênuo. Isso é tanto gestão de crise, quanto um ato político muito bem calculado. E o resumo escrito que a gente tem, ele nos dá os locais exatos, onde esses 4 poços estão sendo perfurados. Exato. E essa lista é bem reveladora. Tem um na comunidade rural de Serra Negrinha. Isso. Outro no bairro Lagoa, numa praça pública, a Praça Clementino Bezerra. Um terceiro no bairro Arécio Batista de Faria. E o último no centro da cidade. Parece aleatório, mas não é. Não parece mesmo. De jeito nenhum. Isso é um portfólio de ações, não é só um plano técnico. Pensa comigo. Tá. Ao perfurar um poço lá na Serra Negrinha, a gestão está mandando um recado claro para a zona rural dizendo, olha, não esquecemos de vocês. Faz sentido. O poço na Praça do Bairro Lagoa é a obra de alta visibilidade. Aquela que todo mundo vai ver todo dia. Um lembrete constante de que estamos trabalhando. A propaganda, né? Exatamente. E os outros 2, num bairro mais específico e no centro, garantem a capilaridade. A estratégia é mostrar que a solução está chegando em todos os cantos, para todos os tipos de eleitores. Entendi. É uma resposta que precisa ser não só eficaz, mas também visível, comunicada. Precisa. E falando em comunicação, o boletim em áudio que a gente recebeu tem um trechinho do prefeito Acácio Brito falando disso. Peraí, isso é ouro. Sim. Que exatamente ele diz. Porque o tom aqui pode ser tão importante quanto a própria obra. Com certeza. E a fala dele é muito, muito emblemática. Ele diz, e eu vou citar, o sentimento é de muita alegria e esperança para que esses poços possam nos ajudar a abastecer a nossa população. Alegria e esperança. Percebe a escolha das palavras? Alegria e esperança. Ele não fala de vazão de água, de profundidade, de dados técnicos. Não. Ele transforma uma obra de engenharia num vetor de emoção coletiva. É uma jogada muito inteligente. Numa crise que gera medo, insegurança, ele vai lá e oferece alívio, otimismo. Uhum. Ele não está só entregando água, ele está entregando uma narrativa. Perfeito. A narrativa de que o poder público está presente, está sensível e está trazendo a solução. Precisamente. E essa narrativa é crucial, porque ela serve de ponte, sabe? De ponte para o próximo ato do calendário político da cidade. Ah, boa. A perfuração dos poços é a ação no terreno, a prova concreta. Agora, essa prova precisa ser levada para o palco oficial. Certo. Então você tem essa ação imediata, tangível, acontecendo nos bairros, mas como que algo assim se formaliza? Uhum. Como que sai da resposta de emergência e entra na agenda política oficial do ano? Isso nos leva direto ao que vai acontecer na Câmara de Vereadores. Exatamente. A Câmara está voltando do recesso e a sessão de abertura, olha, já está marcada. 4 de fevereiro, às 8 da manhã. Cedo. Cedo. E o material destaca que o ponto alto vai ser a leitura da mensagem anual do Executivo. A mensagem anual. E o que é isso, né? Basicamente, é o discurso sobre o estado da União do prefeito para a cidade.
É o momento mais importante do ano para ele definir a narrativa da gestão dele. É tipo uma prestação de contas do que foi feito e uma carta de intenções do que vem por aí. Isso. Uma mistura de relatório com promessa, né? Perfeito, é isso. E essa sessão é um verdadeiro ritual de governança. O material nos dá os detalhes. Vai ser no plenário Rumão Garcia de Araújo, lá na sede da Câmara. Uhum. Com a sessão sendo presidida pelo vereador Jairo Flauzino, é um evento com toda a pompa e circunstância que o poder local exige. Sabe, em cidades pequenas, os nomes desses lugares oficiais sempre contam uma história. É verdade. Rumão Garcia de Araújo provavelmente foi uma figura tão importante na época dele quanto outras que marcam a cidade hoje. É um lembrete, né? De que a política também é construída sobre legados. Excelente observação. E nesse palco, que carrega o nome de um personagem do passado, o prefeito atual vai tentar construir a própria imagem dele para o futuro. Exato. O material diz que a mensagem dele vai ter duas partes. Um balanço do ano que passou e as metas para 2026. Agora, vamos conectar os pontos. Vamos. O que você acha que vai ser a estrela do balanço dele? Ah, com certeza a resposta à crise da água. A perfuração dos poços. Sem dúvida. Ele vai apresentar isso não como uma obrigação, mas como uma grande conquista. Uma prova de agilidade, de articulação política. Ele transforma um problema grave da cidade numa vitória pessoal da gestão dele. É o roteiro perfeito. A crise aparece, o líder age, a esperança é restaurada. Uhum. E na segunda parte do discurso, quando ele for falar dos desafios para 2026, a segurança hídrica a longo prazo com certeza vai aparecer como uma grande prioridade. Claro. Ele usa a crise do presente para justificar e para legitimar os planos dele para o futuro. A mensagem do executivo é o espaço onde a poeira da obra vira o brilho do discurso político. E enquanto todo esse planejamento formal está acontecendo, todo esse teatro do poder está sendo montado, a vida e a morte, não espero. Pois é. O material também fala de um evento completamente diferente que está definindo o clima da cidade nesse mesmo momento. A perda de uma figura local muito importante, Julande Dantas de Medeiros. E aqui a gente começa a ver um outro tipo de construção, né? Não a de poços, mas a de comunidade. E essa é a atenção que eu mencionei lá no início. O perfil do Julande Dantas, como o material descreve, nos ajuda a entender por que a morte dele tem tanto peso. Sim. Ele era um homem de legado duplo. Ele foi atleta do Ibiúna Clube, uma referência no esporte local, e também professor da rede pública por muitos anos. Esporte e educação. Essa combinação é poderosíssima na formação de ícones em cidades menores. São pessoas que se tornam referência para gerações. O material dá alguns detalhes que pintam um quadro bem claro de quem ele era. Faleceu aos 74 anos de complicações cardíacas. Isso. Era filho da terra, né? Nascido e criado em Serra Negra do Norte. Na década de 80 deu aulas na escola Artéfio Bezerra da Cunha. Mas o interessante é que a influência dele ultrapassou os limites da cidade. Ele também lecionou em Caicó, uma cidade vizinha importante, ou seja, o impacto dele foi regional. Sim, ele era uma figura do Seridó, não só de Serra Negra. E os detalhes do funeral reforçam isso. Como assim? Ele faleceu em Natal, na capital, mas a família fez questão de que o sepultamento fosse em Caicó, no cemitério Morada da Paz, um lugar de referência na região. Nossa! A missa de corpo presente, segundo o material, reuniu uma multidão de amigos, familiares, ex-colegas. Esse movimento todo, sabe? Falecer num lugar, ser velado e sepultado em outro, com essa comoção, mostra a profundidade das raízes que ele criou. E aqui a gente vê o contraste de forma muito nítida, né? Muito. De um lado você tem o poder público focado na infraestrutura dura, perfurar poços, fazer discurso, planejar orçamento. Do outro, a comunidade está vivendo e processando a perda de um homem que passou a vida construindo a infraestrutura humana, o capital social, a educação, os valores que a gente não consegue medir em metros cúbicos de água. Essa é a questão central. O que é que realmente sustenta uma comunidade a longo prazo?
É a infraestrutura visível, as obras que um prefeito pode inaugurar e colocar no balanço anual dele? Boa pergunta. Ou é essa rede invisível de relações, de conhecimento, de memória, construída por pessoas como o professor Julandi? A verdade é que uma comunidade saudável precisa dos dois. Claro. Mas a política formal quase sempre só consegue enxergar e valorizar o primeiro. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem em um único recorte de tempo, um único dia, a gente vê Serra Negra do Norte lutando, assim, em 3 frentes. Exato. A frente da sobrevivência material, buscando água no subsolo, à frente da organização política, com seus rituais, suas estratégias de poder, e à frente da identidade coletiva, honrando o legado de quem ajudou a formar o caráter da cidade. É um retrato de uma complexidade enorme. Os 3 temas não são só paralelos, eles se tensionam. Como assim? A alegria e a esperança que o prefeito tenta evocar com os poços d'água contrastam com um luto real, palpável pela morte do professor. É verdade. O planejamento para o futuro, que vai ser anunciado na Câmara, acontece enquanto a cidade é forçada a olhar para o seu passado, porque ela está perdendo com a partida de uma de suas referências. Mostra uma comunidade resiliente, sim, mas também uma comunidade num momento de profunda reflexão, mesmo que seja inconsciente. É como se a cidade estivesse se perguntando: o que é mais essencial? A água que mata a sede do corpo ou as memórias que alimentam a alma da comunidade? Exatamente. A crise hídrica é um problema objetivo, tem uma solução técnica. A governança política é um processo, com regras, com rituais. Certo. Mas o luto por uma figura como Julandi Dantas é um evento que força a comunidade a se reconectar com seus próprios valores, com aquilo que a define para além da administração do dia a dia. E isso é algo que não aparece em nenhum relatório oficial? Nenhum. O que me deixa com um pensamento final, sabe? Uma provocação. Manda. O material nos diz que a mensagem anual do prefeito na Câmara vai se concentrar em ações realizadas e nos desafios para 2026. Sim. Isso me faz pensar de que forma o legado de pessoas como o professor Julandi Dantas de Medeiros, que moldaram gerações através da educação, do esporte, de que forma isso se reflete nas metas e nos planos oficiais de uma cidade? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Como que o capital humano e a memória coletiva de uma comunidade são ou podem ser incorporados no planejamento formal para o seu futuro? Pois é. Como uma cidade mede o seu verdadeiro progresso? É pelo número de poços perfurados ou pela força do legado deixado por seus professores e atletas? Nossa. Ou a pergunta ainda mais difícil: o planejamento oficial de uma cidade consegue, de alguma forma, incluir e valorizar essa infraestrutura humana? Ou essas duas coisas, a gestão e a vida, estão destinadas a correr sempre em trilhas paralelas sem nunca se encontrarem de verdade? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.